Você tem noção do poder que o subconsciente tem sobre as nossas vidas? Você conhece os 4 aspectos do subconsciente? Se você ainda não conhece, então vem comigo que nesse vídeo a gente vai entender melhor o subconsciente. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Brasil, prazer estar aqui com vocês, gratidão pela presença. Então é o seguinte, vamos conversar sobre o subconsciente hoje, certo? O subconsciente, galera, é uma coisa muito maneira de a gente se conversar, porque a gente tem uma mente subconsciente, tá? Caso você não saiba, você tem uma mente que é a interface entre a sua consciência, ou seja, a sua percepção, aquilo que você percebe, e a seu corpo, suas emoções, né? A mente subconsciente, ela é um aspecto dentro da nossa mente. Então, o que é a nossa mente? Vamos falar assim que a nossa mente pode ser dividida em grandes duas partes. Mas o que é a mente, né? O que é isso que a gente chama de mente? Mente é uma coisa intangível, é um plano mental, é uma coisa no qual existe informação, processos, pensamentos, e isso é energia sim. Pensamentos são energias. Eles têm uma frequência vibracional específica, cada pensamento, assim como cada emoção e assim como todas as matérias. Tudo que existe no universo é, senão, uma vibração numa frequência específica, tá? Quanto menor essa frequência, mais denso se torna aquela matéria e mais material se torna. Quanto mais sutil, quanto mais amplas as ondas, mais invisível isso é aos nossos olhos, né? Então a gente percebe tudo isso através da mente. A mente é a interface, é ela que processa essas frequências vibracionais de forma que a gente consiga compreendê-las. É a nossa consciência, claro, que vai perceber essas frequências, só que o cérebro e a mente, eles decodificam essas frequências, tá? Vamos começar já logo do início. Uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar com certeza é aquele modelo de iceberg, né? Onde a mente, ela representa o topo do iceberg, sendo 10% apenas da nossa mente, o consciente, né? A nossa consciência, ela abrange muitas coisas, porém tem aspectos da nossa consciência no qual nós não estamos conscientes. E 90% da realidade das informações, das energias, de todas as impressões que nós temos na nossa mente, estão armazenadas no subconsciente. A gente não está percebendo elas nesse momento, elas estão armazenadas lá e a gente consegue acessar o subconsciente. Existem várias formas de a gente acessar o subconsciente. Um desses exemplos é a hipnose, né? Um outro exemplo seria, por exemplo, o Theta Healing, que é uma técnica de terapia, né, de cura energética, que também utiliza essa mecânica da gente acessar o subconsciente. Mas enfim, o subconsciente ele tem 4 aspectos, tá? Caso você não saiba. O primeiro aspecto é o eu sobrevivente. Esse eu sobrevivente é o aspecto que diz respeito a tudo aquilo que nós precisamos saber para nos proteger, para a gente preservar a nossa vida e preservar a nossa espécie. Então, se a gente sabe, por exemplo, através de uma experiência, que se a gente cair de um lugar alto a gente se machuca, é claro que isso vai ficar gravado na nossa consciência e toda vez que a gente estiver num lugar alto, a gente vai perceber esse perigo. Nosso subconsciente ele vai mandar os sinais para o nosso cérebro para que ele ative nosso sistema de luta e fuga, para que a gente exatamente consiga perceber mais claramente, quando a gente tem aquela descarga de adrenalina, etc e tal, a gente consegue perceber através dos nossos 5 sentidos com mais nitidez. Nosso cérebro ele comanda que vá mais sangue para os nossos músculos, etc e tal. E isso é uma resposta desse aspecto do subconsciente, que é o eu sobrevivente. Muito interessante, né? Esse eu sobrevivente é aquilo que, de certa forma, nos mantém vivos. E aí, mais do que isso, ele faz com que a gente também evite certas situações desagradáveis, que para nós não representam de fato um perigo de vida, só que o nosso cérebro ele decodifica dessa forma, isso é perigoso. Né? Como, por exemplo, você está diante de um chefe chato que fica enchendo o saco e está de mau humor, o seu subconsciente ele vai perceber assim que aquilo é um perigo e vai mandar um sinal para você não interagir com ele naquele momento, entendeu? É mais ou menos isso, ou tomar mais cautela e tudo mais. O segundo aspecto do nosso subconsciente é a influência oculta. O que seria essa influência oculta? É o próprio mecanismo do subconsciente de corrigir certas falhas ou certas, digamos assim, memórias que são desagradáveis para nós. Então, por exemplo, quando a gente vive um trauma, principalmente na infância, que a gente não tem o cérebro capaz de processar exatamente o que aconteceu de fato, né, durante o trauma,
o nosso subconsciente, ele percebe aquilo como sendo algo tão ruim, mas tão desnecessário para que a gente possa se sentir bem, né, e estar em equilíbrio, que ele vai, digamos assim, maquiando essas memórias. Então, por isso que muitas vezes a gente não se lembra de traumas que nós tivemos, principalmente aqueles traumas pequenininhos, assim, que são fáceis de lembrar. Claro que os traumas maiores, assim, por exemplo, casos de estupro, coisas assim, a gente tende a não esquecer porque é uma coisa assim que é muito clara, mas mesmo assim tem momentos em que esse nosso aspecto do subconsciente, a influência oculta, consegue maquiar isso de forma que a gente se lembre disso de uma forma completamente diferente. Isso é um mecanismo da mente de proteger a gente e também de otimizar a nossa vida, porque imagina se você fosse viver a sua vida, você, por exemplo, sofreu assédio de algum familiar quando você era pequeno e você vai nas reuniões de família e você se lembra daquilo e aquilo fica te, né, todo o tempo passando revivendo aquele momento. Isso seria um inferno, né? Inclusive tem pessoas que vivem em vários tipos de infernos similares a esse. Mas a influência oculta do nosso subconsciente, ele faz com que a gente consiga tornar essa experiência um pouco mais agradável. Então ele vai esquecendo das coisas ruins, né? Inclusive quem é pai e mãe sabe que quando a gente está vivendo os primeiros dias, né? Os primeiros meses, os 3 primeiros meses são bravos, hein? E aquilo é não dormir, sabe, não poder nem fazer cocô na hora que você quer e, sabe, comer coisas assim muito rápido para você conseguir cuidar do neném, enfim. Tem muitas memórias desagradáveis, mas se você pega um avó e um avô, que já passou bastante tempo desde que teve os seus filhos, eles não vão se lembrar das partes ruins, eles só vão se lembrar das partes boas. Isso é a influência oculta do subconsciente. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto do subconsciente é o ego. O ego todo mundo já ouviu falar, certo? É o eu, é a identificação. Então, por exemplo, eu gosto de usar camiseta xadrez. A minha mente, ela compreende que isso é algo que eu, Felipe Brasil, gosto de fazer. Então, essa é uma identificação. Se eu não tivesse esse aspecto no meu subconsciente, eu não ia poder escolher a camisa xadrez, eu não ia poder vestir camiseta alguma, porque eu não saberia que eu sou um humano, né, em primeiro lugar, eu não saberia que eu sou o Felipe Brasil, eu não saberia que eu gosto de camisa xadrez. Então isso só para você ter uma ideia de que o ego, ele não é nosso inimigo. Por mais que a gente vê muitas pessoas aí nos meios espirituais falando que a gente tem que acabar com o ego, matar o ego, sabe, silenciar. Cara, calma. O ego, ele é necessário para que a gente possa se identificar, se encontrar nessa realidade. Ele é, digamos assim, o nosso centro, né? Então, se a gente sabe qual que é o nosso centro, através do ego que nos dá essa direção, a gente consegue entender também como que a gente flui nessa realidade. Por exemplo, se eu sei que eu gosto de sorvete de chocolate e não de creme, eu vou escolher sorvete de chocolate e não de creme, e assim eu vou ter experiências mais prazerosas e menos desagradáveis, né? Não que sorvete de creme seja desagradável de forma alguma, não é não, mas o nosso ego, ele nos ajuda a nos direcionar, a nos dar direção para aquilo que a gente prefere, para aquilo que a gente não prefere. E é claro que, assim, o ego às vezes ele emperra e a gente precisa desapegar um pouquinho da identificação que nós temos, da imagem que a gente cria pra gente, às vezes pra gente retornar para nossa liberdade de ser, né? Que é sem identificação alguma, sem ego algum. Mas enfim, o ego, ele tá aí e é a nossa identificação. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Esse é o aspecto do ego, tá? Agora, o último aspecto é um aspecto muito interessante que muitas vezes a gente não está ciente sobre no nosso subconsciente. O quarto aspecto do subconsciente é o aspecto do eu superior. Sabe o que isso significa? Significa que o seu eu superior, ele se camufla, né, dentro da sua mente para que ele possa organizar as experiências e os processos mentais para que você consiga enxergar aquilo que você veio fazer. Né? Lembrando que o nosso eu superior, ele nos ajuda a nos conectarmos com o nosso propósito. A gente nasceu com um propósito, tá? Assim, tem gente que não acredita nisso, mas vamos supor que todo mundo nasce com um propósito. O nosso eu superior é um aspecto da nossa mente que busca realizar esse propósito. Então, se eu estou numa situação ruim, eu estou, por exemplo, na escolinha e um amigo vem e me bate do nada, aí minha mente, no aspecto eu superior, vai me mostrar o seguinte: olha, bater no colega não é legal. Então isso é uma coisa que com certeza eu não faria. Então eu posso aprender a ser mais gentil, eu posso aprender a ser mais amigável, eu posso aprender a ser mais simpático, eu posso aprender a ser não agressivo, eu posso aprender a me comunicar de outras formas. Entende? Então eu consigo aprender muitas coisas com as experiências, por mais ruins que elas sejam. E isso é muito interessante, porque o nosso propósito nessa vida é basicamente aprender.
A gente não vai levar nada daqui, exceto as experiências que a gente viveu, que vão ficar armazenadas na nossa mente, mesmo após a gente morrer. Eu não vou falar agora nesse vídeo sobre vida após a morte, não cabe nesse vídeo, é um assunto muito extenso, mas quem sabe num próximo vídeo a gente fala sobre isso, né? Mas essa é a minha crença, tá? E aí você pode ter a sua crença e tudo bem, não tem importância. O importante é a gente entender que esse aspecto do eu superior é aquilo que nos ajuda a aprender a lidar melhor com as coisas, a se encontrar melhor espiritualmente diante das situações, para entender como que a gente evolui diante disso tudo, né? Eu falei esse exemplo de escolinha, de colega batendo no outro, mas todas as situações ruins, tem coisas no qual a gente pode aprender, no qual a gente pode usar para evoluir. Tá? E quando a gente evolui, a gente não mais precisa passar por aquelas situações, por aquelas provações, e a gente começa em graus mais sutis de existência, que são o quê? Uma vida mais plena, que é uma mais cheia de felicidade, mais cheia de realização. Uma vida mais sutil seria isso, tá? Uma vida densa seria uma vida cheia de dificuldades, desafios, e a gente sai disso aprendendo o que esses desafios têm para nos ensinar, certo? E eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes a gente demora um tempo para sair de certas situações. Às vezes muito tempo, às vezes uma vida inteira. E tudo bem, tudo em seu tempo. Não é uma corrida, não é uma competição, a gente está aqui para evoluir, cada um no seu ritmo. E não dá para a gente determinar se a gente pode aprender em mais ou menos tempo, porque na verdade a gente vai aprender no tempo que a gente aprender e ponto final. Tá? Não tem parâmetro nenhum, senão a realidade e os fatos, né? Enfim, então a mente subconsciente ela comporta esses 4 aspectos. E falando de forma geral, o subconsciente é a parte da mente que funciona de forma automática. Então todos os processos que a gente vive, todos os sentimentos que a gente sente, todos as crenças que a gente guarda de que isso é verdade, de que aquilo não é verdade, todas as crenças também estão armazenadas no nosso subconsciente. E como eu falei, a gente pode acessar o subconsciente. E como o subconsciente ele funciona de forma automática, ele vai fazendo os processos dele automaticamente. E às vezes tem alguma crença, algum sentimento lá que é negativo e faz com que muitas coisas aconteçam, uma série de eventos mentais, emocionais que acabam pegando assim de jeito a gente e fazendo com que a gente fique se sentindo triste ou amargurado ou com mágoa. E o que a gente precisa fazer é olhar para as nossas crenças, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as emoções que isso está trazendo à tona, que essas situações trazem à tona, para que a gente possa reprogramar o nosso subconsciente para que ele funcione melhor. E sim, reprogramar, literalmente reprogramar. Quando você consegue atualizar o seu software para não mais viver em inveja, em mágoa, em apego, em amargura, em tristeza, e você reprograma ele para viver num ciclo automático, tá? Isso aqui você não precisa nem pensar sobre. Quando você reprograma para sua mente ser mais positiva, ser mais alegre, feliz, mais comunicável, mais gentil, mais compassiva, a sua vida começa a mudar, porque o seu sistema automático começa a trabalhar num outro nível, numa outra qualidade, né? E aí você começa a perceber que a sua vida vai mudando. Então o subconsciente ele tem uma grande influência na nossa vida, grande mesmo, tá? Sim, se você for perceber problemas na sua vida, você pode ter certeza absoluta que existe alguma raiz no seu subconsciente dando base para esse problema na sua vida. Seja uma doença, seja uma dor, seja um problema de relacionamento, problema familiar principalmente, né? Enfim, muitas coisas. Existem várias formas de a gente abordar o subconsciente, e uma delas é através de meditação, outra delas é através de hipnose. Enfim, tem muitas e muitas formas. Existem formas de você trabalhar isso em mesas de radiestesia, né? Enfim, tem várias e várias formas. A melhor forma de você investigar o seu subconsciente é através de você mesmo, tá? Independente de técnica, independente da forma como você chega lá, você tem que entender o subconsciente aquilo que não está sendo percebido ainda. Você pode trazer aspectos do seu subconsciente à tona. Você pode perceber aquilo que te dá medo, se você tem uma fobia, por exemplo, do que o seu subconsciente está tentando te proteger. A fobia é só uma ramificação de uma raiz que está mais aprofundada. Às vezes não tem nada a ver com a fobia que você tem, a raiz dele. Só que a raiz está lá no subconsciente. E dá para você reprogramar isso no subconsciente e você pode perceber que o seu consciente ele vai mudar também. Quanto mais otimizado é o subconsciente, mais otimizada também é a mente consciente, tá? Então vamos otimizar nosso subconsciente? É uma boa, né? Então galera, gratidão para todos que ficaram aqui comigo. Um beijão para todos. Valeu, até mais.